Fala galera top, estamos começando o nosso segundo episódio do Treino Falado, nosso podcast da Top Fitness. E eu estou aqui hoje com uma aluna lá da nossa academia, da Top Fitness, mas que é uma fisioterapeuta, né? A Carol. Oi Carol, tudo bem? Carol vai se apresentar um pouquinho, né? Pra gente conhecer quem é a Carol. Então, meu nome é Caroline, né? Mas eu brinco com os pacientes sempre que toda Caroline é Carol, né? É uma coisa que eu já sempre gosto de falar com os pacientes também. Eu me formei na Unesc, né? Sou formada pela Unesc. Sou pós-graduada pela Santa Casa, de Porto Alegre. E desde então a minha caminhada aí profissional, diversos cursos, congressos, sempre fazendo bastante especialização na área. Desde quando eu me formei, eu sempre entendi o quanto a gente precisaria ser seletivo nos nossos atendimentos para que a gente pudesse entregar uma melhor qualidade, né? Então, desde quando eu me formei, tem alguns casos clínicos que eu não atendo. Isso já desde quando eu me formei, aí, 4 anos atrás, né? Vou fazer esse ano 4 anos de formada. Então, justamente para fazer de lá para cá uma entrega 100%, né? Porque quando a gente realmente se dedica, se compromete com aquilo, a gente consegue fazer uma ótima entrega. Que legal, show de bola. E eu sei que tu é bem conceituada, né? Que tu é bem requisitada também, né, Carol? Todo mundo quer fazer fisioterapia contigo. Eu tenho vários clientes lá na academia que sempre dizem: meu marido fez fisioterapia com a Carol não sei o que, né? E, Carol, como que é estar dentro de uma academia sendo fisioterapeuta? Esse olhar clínico, esse olhar mais criterioso, né, sobre o que as pessoas estão fazendo dentro da academia. Eu acho que a primeira coisa que eu vou desmistificar é que a gente não fica olhando os movimentos errados que as pessoas fazem. Porque a gente tá lá pra treinar, né? A gente não tá no nosso momento de avaliação, digamos assim. Mas enfim, realmente isso faz parte e muito da nossa vivência, né, clínica. Porque a parte da alta do paciente, ela é muito importante, né? E também exige um comprometimento da gente quanto a isso e uma responsabilidade também, né? Porque tu precisa de um amparo e de uma segurança de saber que o teu paciente vai estar muito bem assegurado a partir do momento que tu vai estar dando alta para ele. Então, isso é muito, muito importante, assim, e é um cuidado que eu sempre costumo ter, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? E os motivos são vários. E nesse momento da alta, assim, porque eu sei que é uma responsabilidade grande para os fisioterapeutas, né? Tipo assim, dizerem, você está apto a fazer as coisas sozinho, voltar ao esporte, né? Então, é bem complicado, eu sei. E nessa mudança de fisioterapia para volta ao esporte, ou volta ao andar, ou volta a fazer as rotinas e as coisas que ela estava acostumada a fazer, né, no tratamento da fisioterapia, quais são as orientações, assim, básicas, né? Procure uma academia, faça um treino específico para... Tu manda encaminhamento, manda... Com certeza. Caminha de casa? Com certeza. Eu sempre digo para os meus pacientes que antes de falar qualquer coisa para eles do que eles devem fazer, né? A primeira coisa que eu digo é: a tua alta não é para ser sedentário. Essa é a minha frase clichê, né? Eu brinco assim, é a minha frase padrão. Eu tô te dando alta, mas não é para você ser sedentário. Então, sempre é para eles procurarem, né, um lugar de fortalecimento muscular. Mas eu faço caminhada. Isso não te deixa forte. Mas eu ando de bicicleta. Isso não te deixa forte. Mas eu gosto muito. Isso não te deixa forte.
infelizmente. São ótimos, né, para muitas outras coisas, mas a gente nunca pode esquecer que o fortalecimento muscular é a alma, né, do corpo ali. Então, vai ser sempre a base, né? A gente sempre vai partir do fortalecimento muscular para todo o resto. O resto entra como complemento e não o contrário, né? Então, é sempre alta para academia ou para o fortalecimento muscular, né? Que hoje a gente tem também a opção do Pilates, né? Mas o paciente acaba sempre optando pela academia por questão de socialização, custo-benefício, né? E outras questões também de familiarização, mas amizade, né? Localização, tudo isso influencia muito, principalmente quando a gente fala de terceira idade, né? Sim. Então, claro que pro esporte também, porque a gente trabalha muito com esse meio esportivo, mas a gente também tem que pensar na atenção aí do idoso, né? Que é uma pessoa também muito acometida pela questão da sarcopenia, né? Então, quando a gente está falando da terceira idade, a questão de localização é uma coisa muito importante para eles, né? Sim. E o que é sarcopenia? Para que os nossos telespectadores entendam melhor, né, esse termo que a gente está ouvindo muito, né, nos dias atuais, Sim. por conta de injeção de Mounjaro, de envelhecimento precoce e tudo mais, né? O que seria sarcopenia? Então, essa sarcopenia, ela é um déficit de massa muscular, né? Um déficit de massa magra. Normalmente ela acomete os idosos, né? Os idosos têm um acometimento dessa sarcopenia justamente pelo envelhecimento, né? Processo degenerativo que a gente chama do corpo. O corpo vai envelhecer, não tem como a gente fugir disso. O que a gente brinca sempre é da forma que ele vai envelhecer, né? É isso que muda. Então, a sarcopenia é esse déficit de massa magra que o corpo tem. E o acometimento dos idosos também se dá pelo fato de eles usarem a massa magra como fonte energética, né? O músculo ele tem muita energia dentro, então o corpo acaba queimando a massa muscular como energia mesmo, para usar como qualquer outra coisa, né? Ali como fonte energética. E aí é a primeira coisa que suga ali os idosos e eles vão ficando mais sequinhos, murchinhos, e a gente, emagreceu. Não, ele tá com déficit de massa magra, mas ele não tem aí uma composição corporal que seria ideal para o idoso. Sim, isso acarreta mais dores, risco de quedas, coisas que vão dificultar muito, né, a rotina diária da vida das pessoas, dos idosos principalmente, né? A partir de que idade que a gente começa a perder massa muscular, Carol? Com certeza é uma questão que interfere diretamente na rotina, né, dos idosos e controlável, né? Se estivesse dentro de uma academia, seria totalmente uma situação que teria retorno, né? Então dá para contornar. A gente tem hoje aí, a partir de 60 anos, né? A partir do momento que eles entram aí na faixa etária dos idosos mesmo, né? Mas isso a gente falando sem comorbidades, né? Se eles tiverem comorbidades, pode ser até antes. Mas a partir dos 60 anos a gente já começa aí com uma perda de massa magra bem importante. E aí, a passar do tempo, a diferença é que para os idosos isso é muito rápido, né? 2 anos é muita coisa. É muita coisa. Por isso que a gente, como profissional da saúde, né, a gente precisa falar sobre isso, né? Falar sobre sarcopenia, falar sobre comorbidade, A gente precisa falar sobre comorbidades, né? A gente precisa estar sempre alertando essas questões, né, para o nosso público, né? Que às vezes pode ser o idoso, mas também às vezes a gente pode ter uma perda antecipada por outras situações, né? Sim, de massa magra. E Carol, como que é hoje a tua rotina, né, dentro do teu trabalho,
de orientar um paciente a começar a musculação, né? Estou falando de musculação porque a gente está falando de reforço muscular, mas a gente sabe que tem outros meios, mas a musculação é o método mais eficaz hoje comprovadamente, Com né? certeza, com certeza. E como que é esse papel, né, da Carol, fisioterapeuta, em conseguir, né, inserir essas pessoas nesse meio? Então, eu faço, inclusive, a minha parte para poder incentivar eles, né? Eu começo justamente por mim e eu brinco sempre até com os meus colegas, assim, e brinco com os pacientes também. Vocês fujam de fisioterapeutas sedentários. Fujam de fisioterapeutas sedentários. Mas enfim, para todos, né, Ti? Eu acho que incentivar a atividade física é diário. Porque nem tu falou, né? A musculação, ela é hoje o método mais completo, eu diria, né? Pro corpo, pra tudo, assim. E realmente o mais eficaz, né? Fortalece tudo, tem tudo lá. A musculação tem tudo que o aluno, que o paciente precisa, né? E eu incentivo todos. Claro que nem todos buscam, né? Porque eu brinco que eles têm as historinhas, né? Pra contar. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho roupa, eu não me encontro, as pessoas se acham na academia. Então, assim, eu sempre digo, né, também, a questão da Top é um ambiente que tem muitos perfis, né? Então, eu sempre brinco assim, se tu entrar lá, eu duvido que tu não vai te encontrar. Porque eu tenho certeza que tu vai achar um perfil pra ti. Sabe? Porque tem vários, né? Sim. Tem vários. Tem vários tipos de pessoas, tem vários tipos de a pessoa mais forte, a pessoa mais idosa, a pessoa mais jovem. Então, assim, é um público bem variado, né? A gente tem vários perfis, né? E um deles a gente vai se encaixar, né? Um deles a gente vai se encaixar, com certeza. Então, assim, a questão, mas eu não tenho roupa. Gente, não tem como, né? Tem como tu não ter um tênis, uma leg, uma camiseta pra te começar hoje e amanhã a gente vê, entendeu? Mas eu não gosto de ir todo dia, 3 vezes por semana. Mas eu canso. Mas todo mundo cansou, sabe? Então, assim, e eu gosto muito também da questão dos pacientes, né? Eu devolvo a pergunta, sabe? Eu gosto de devolver a pergunta, porque daí eles ficam na defensiva, entende? E também tem muita questão, assim... eles falam, às vezes, né? Mas tu tem motivação? Eu disse assim, tu acha? Tem dias que eu acordo e me dá vontade de quebrar o despertador. Mas eu vou. Mas tem dias que dá vontade de quebrar o despertador. Mas a gente vai. Sim. Porque a gente tem que pensar no benefício. Se a gente pensar que a gente tá cansado, que amanhã tem que ir de novo, que depois tem que ir de novo... Não vai, porque daí tu vai ver só o lado difícil, né, da coisa. E tem que mudar o ângulo, né? E aí quando a gente muda o olhar, muda o ângulo, tu começa a ver prazer naquilo ali. E aí tu começa a fazer amizade, aí tu começa a encontrar outro perfil. E aí a coisa fica gostosa, aí fica bom, né? Aí a gente se encontra. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Aí tu encontra outras pessoas que estão no mesmo caminho que tu. Aí é muito bacana, assim, porque a partir do momento que tu tá fazendo atividade física, tu quer comer melhor. Tu quer tomar mais água, né? Tu quer... Uma coisa vai alinhando a outra, tu dorme melhor. A primeira coisa, quando eu parei de treinar, porque eu já tive algumas idas e vindas, né? Foi o sono. A primeira coisa que eu vi, assim, foi o sono. E hoje o sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem, é o sono, né? Então, cara, atividade física, que bom que a gente conseguisse, né? Convencer o mundo inteiro. Sim, é verdade. Quem sabe um dia a gente consiga. Sim. Porque às vezes a gente fala, mas parece conversa de fisioterapeuta e profissional de educação física, né? Sim. Parece aquela conversinha de quem quer vender uma mensalidade, quer vender um acompanhamento. Sabe, Ti, que eu até falo assim, ó, pros meus pacientes. Sabe por que tu tem que ir pra academia? Porque eu não quero que tu seja meu paciente de novo. Mas é assim que tu ganha dinheiro. Não, mas eu não quero.
Porque o papel de fidelizar aluno é de vocês. O meu papel é de reabilitar paciente e mandar para o reforço muscular. Ponto. Ele estando bem, ele precisa ficar forte, entendeu? Sim. O meu papel com o paciente foi cumprido, né? Agora é dali para frente. Então eu digo para eles também, ó, meu papel contigo terminou e eu não quero te ver de novo, né? Ah, mas eu, né? Não, é lá na academia que tu não vai mais fazer lesão. Tu se machucou justamente porque você não estava na academia. Muitas vezes, né? Claro que tem diversas lesões que não é por isso, mas vamos trazer um pouquinho aí para as lesões mais comuns, né? Sim. Então, isso. Próximo. Que legal. Tu sabe que tu estava falando ali, né? E esses dias uma aluna lá da academia disse, queria trazer, né, o meu marido, né? Mas ele não gosta de academia. Daí eu fiquei pensando, nossa, tem bastante pessoas que não gostam de academia, sabe? Daí eu fiquei pensando, aquilo ficou me ecoando a cabeça, mas eu não gosto de academia. Mas daí eu fiquei pensando assim, mas eu também não gosto de hospital. Eu não gosto de ir no médico. Eu não gosto de ir na farmácia. Né? E tipo assim, essas 3 coisas que eu não gosto de fazer com a academia vai me ajudar a diminuir a minha frequência no hospital, vai diminuir a minha frequência de remédios na farmácia, vai diminuir a minha frequência de ir numa consulta, de ter uma doença, né? Ou de ficar vulnerável, né? Com a imunidade baixa e tudo mais. Então, assim, o exercício físico hoje, ele é um medicamento de uso contínuo, né? Igual aquela senhorinha que eu tinha comentado aqui antes, né? Thiago, muito obrigado pela academia, né? Esse mês aí, mas eu vou voltar no meu médico e ele vai me dar alta da academia, né? Isso não existe, porque a academia, ela é para a vida toda, né? Então, isso é muito, assim, uma visão cultural, né? Que agora as novas gerações estão mudando e através das nossas informações que a gente está passando, através de um podcast, de um vídeo, um conteúdo, nos nossos stories diários ou aqui no YouTube, como a gente está fazendo hoje, vão ajudar as pessoas a mudarem um pouco esse conceito, né? Então, esse papel nosso é super importante, né? Por isso que eu sempre falo pra ti, né? Se posiciona, aparece lá nos teus stories, se não apareceu mais, tem que falar, né? Porque as pessoas precisam disso. E, querendo ou não, eu me motivo com algumas histórias, né? E imagina outras pessoas que não fazem nada, que têm vontade, mas têm vergonha, né? Sim. De ir pra academia, né? Tem vontade, mas tem medo de se lesionar, né? Então, tudo isso acaba dificultando um pouco esse primeiro passo, né, das pessoas. Carol, como é a tua rotina de aluna dentro da Top Fitness? Como que é hoje? Vai parecer muito clichê, né? Mas a minha rotina é perfeita. Não, é sério, Ti. É que assim, é muito difícil, eu acho, alguém chegar apaixonado pela academia, né? Eu acho que é difícil, realmente. Porque te dói, né? Te dói, tu precisa montar uma rotina nova, né? É aquilo que tu estava falando, eu não gosto de ir na farmácia, eu não gosto de fazer marmita, eu odeio fazer marmita. Mas a gente faz, né? A gente se apaixona pelo processo. A gente se apaixona pelo processo. Então, assim, hoje eu trabalho com saúde, né? Então não tem como, eu não posso ser sedentária. Eu não posso. Então, mas realmente, assim, a Top... eu tô na Top desde 2013, né, Ti? Entre todas as minhas idas e vindas, porque teve faculdade, teve formatura, teve família, teve muitas coisas. Mas, assim, a Top tá na minha vida desde 2013. Vai fazer 15 anos, né? Eu vi na camiseta anos. De vocês, 15 anos. 15 anos. Eu tava lá quando fez 3. Meu Deus. Lembro que tinha até DJ. Cheguei lá quando tinha mato ainda. É verdade. Sim, tu é da primeira parte da ali. Primeira, né? da Foi primeira. da segunda, terceira reforma. Sim. Então assim, Ti, além de ter acompanhado toda a evolução, o que isso também é muito bonito, assim, porque
é muito bonito ver uma empresa crescer, né? Eu sou apaixonada por empresas, por histórias que dão certo, que incentivam outras pessoas, por negócios, por networking. Então, assim, eu sou tua fã, né? Sabe? Sabe quanto eu sou tua fã. E sou fã da Top também. Gostaria de levar muito mais pessoas, mas assim, tu sabe que ano passado eu levei minha família, né? Sim, então, levou a família toda, né? então já, pra mim, eu já ganhei o mundo, porque dizem que casa de ferreiro, espeto de pau. Mas realmente, hoje a minha rotina na Top, assim, é perfeita, porque eu consigo chegar nos meus objetivos junto com o pessoal que tá ali sempre à disposição, né? Eu tenho... junto com a academia, eu tenho os treinos de natação, né? Então eu preciso desse suporte também para executar a natação. Eu preciso de bons treinos, boas estruturas de treino, e a academia me dá isso, né? Sempre quando o meu objetivo muda, o pessoal tá sempre ali disposto. Quando eu levei a minha família, o meu irmão, ele tava pós-lesão, né? O meu irmão, ele teve uma ruptura na panturrilha, né? No semimembranoso ali. Então, foi a primeira coisa que eu disse pra ele: não, tu vai pra Top. Foi tipo assim, não tem opção, né? Porque lá eu tinha certeza que ia ter tudo que ele precisava. Que legal. Legal mesmo. Levou tua mãe também, né? Levei a minha mãe. A minha mãe era com dor, né? Onde tu perguntava, ela tava com dor. E tu falou da Carol, né? Como visão da Carol, aluna, e como tu, fisioterapeuta, enxerga, assim, essa condução dentro da academia, né? Dentro da Top Fitness, assim, dos professores com os alunos, essa metodologia, assim, esse cuidado, essas abordagens, a maneira como que tu deu o exemplo do teu irmão, da tua mãe, né, no caso, toda a tua família, mas como que tu vê, assim, esse processo todo, assim, tu como fisioterapeuta? Porque tu sabe que a realidade hoje das academias não é bem assim, né, Carol? Tu sabe que a realidade hoje das academias é cada um por si e Deus por todos, né? Sim. Eu acredito que a minha visão, assim, seja segurança. Eu acho que é essa a palavra. Eu me sinto muito segura em encaminhar um paciente meu para Top Fitness. Porque, claro que eu faço, né, a alta, como para qualquer outra academia, mas lá para Top eu não preciso. Porque eu vou escrever o que eu tratei, mesmo num receituário, e o cuidado que o pessoal vai ter lá vai ser fora de série, entende? E eu sei que o meu trabalho não vai ir por água abaixo. Então, assim, tem uma diferença muito grande em tu receber um aluno pós-lesão, né? E em tu ser realmente bom em receber um aluno pós-lesão. E vocês são realmente bons. Que bom. Essa visão, ela é muito interessante, Carol, porque esse tipo de conversa, na verdade, a gente nunca teve dentro da academia, né? Porque também não vou ficar te perguntando, né? Como fisioterapeuta e nem como aluna também, né? Mas a gente tem esse cuidado, né? A gente respeita muito o fisioterapeuta. Tipo, a gente respeita o médico e o fisioterapeuta também vem assim nosso primeiro carro-chefe, porque geralmente é o que mais tem o cuidado de mandar um encaminhamento bem feito, né? Um norte, né? Tiago, tratamos isso, fizemos isso, realizamos isso, dar continuidade nisso, né? Então, isso para nós é muito importante. A gente, tipo assim, fica muito respaldado quando vem um encaminhamento, né? Ah, foi a Carol que me enviou aqui, porque, né? Então eu vou ligar para Carol, vou perguntar para Carol. Carol, estou com teu paciente aqui, né? Me relatou algumas situações, como que a gente pode estar, né? Dando continuidade ao trabalho que tu já vinha fazendo, né? Para que o teu trabalho também não vá por água abaixo, né? Porque o que acontece hoje? As pessoas entregam uma ficha de treino para o aluno fazer,
genérica, né? E o aluno sai fazendo exercícios que ele nem podia estar fazendo. Tu sabe que a gente tive problema com isso, né? Não. Sim. Eu dei alta para um paciente, né? Ele tinha uma ruptura de tendão de Aquiles. Eu fiz todo o tratamento e quando chegou na hora da alta, eu encaminhei ele para vocês, né? Só que ele tinha plano já pago em uma outra academia. E ele foi para essa academia, né? E eu dei todo o encaminhamento, como eu faço para todos os alunos, para todos os pacientes. Olha. Perdão. Resumo da ópera. Eu tive que ir atrás do professor que estava cuidando do meu paciente lá. Porque pularam exatamente tudo que tinha de recomendação na prescrição ali, que nas recomendações, né? Porque vão algumas recomendações da continuidade na mobilidade, nos alongamentos, né? Manter reforço disso, isso por tanto tempo. Claro que vocês também vão fazer a avaliação de vocês, mas a gente também pede algumas coisas ali, né? E não estava sendo cumprido. E uma ruptura de tendão, né? Muito, muito delicado. E eu tive que ir atrás, porque o paciente começou com dor, me ligou, disse: Carol, eu não tô bem. Eu disse: não, tem alguma coisa de errado. O que tu tá fazendo? Daí ele, porque tu não pode estar com dor. Daí ele bem assim: tô fazendo isso. Eu disse: tá errado. Eu te disse pra onde tu era pra tu ir. Mas enfim, né, entrei em contato, a gente conseguiu resolver. Daí eu disse: olha, eu preciso que vocês sigam todas as orientações que tem lá, é um documento importante, por isso que foi junto com o paciente. Não, nós iremos colocar, etc. Eu disse: pois é, mas o paciente estava sem até agora, então esse tempo eu não sei, né, como é que ele ficou nesse tempo. Mas acontece muito, acontece com frequência. É aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Existe uma diferença muito grande em tu receber alunos pós-lesão em tu realmente ser bom nisso. E às vezes as pessoas se perdem nessas diferenças, né? E quem sofre são os alunos e os pacientes, né? Porque isso não deveria existir, né? A gente deveria ir até onde eu tenho 100% de domínio, aquele domínio que eu falei lá no início, né? Onde eu tenho 100% de domínio, onde eu não tenho mais o meu 100% de domínio, eu não posso ir mais. Eu não atendo pós-operatório de joelho, não sei se tu já percebeu. Não. Eu não atendo pós-operatório de joelho. Então, assim, porque o meu 100% acaba ali, entende? E tá tudo bem. A gente tem que saber até onde a gente consegue, né? Se eu não sei, eu vou estudar ou eu vou encaminhar para um outro professor, né? Para um outro profissional que saiba. Claro. Né? Então, para um colega ou outra academia, né? Claro, com certeza. Então, acaba que, às vezes, as pessoas colocam o quê? Principalmente o número do aluno, né? É mais um aluno, então Uma a gente matrícula, tem... né? Isso. A gente tem que, né, manter ele aqui, né? Então... E acaba prejudicando, né, o trabalho que foi feito. Com certeza. Carol, são quantos anos de formada que tu falou? Esse ano eu completo 4. 4 anos. E nesses 4 anos, assim, de formação, de atuação, né, das tuas vivências com pacientes e academia, né, qual é a tua abordagem, assim, de dizer, assim, pros pacientes que continuaram aquele processo que tu receitou, né? E o que tu tem para dizer para eles, assim, hoje, assim, essa importância, né, de terem continuado, dado continuidade a essa nova rotina de vida, né? E como que foi, assim, se teve algum paciente que te retornou com reincidência de lesão ou problemas, né? Outros problemas que a própria academia, né, resultou. Como é que é pra ti esses 4 anos, assim, sabe? Não, Thiago, eu não tive nada de reincidência, não tenho bastante, tenho contato com os meus alunos, continuo motivando eles. Então, seria aquilo que seria um mundo imaginário se a gente conseguisse convencer todas as pessoas, convencer não, né?
mostrar os benefícios realmente e fazerem elas irem, né, pra musculação. Mas é aquilo que a gente disse, quem sabe um dia a gente consiga, né? A gente não consegue, de fato, fazer com que todos vão, né? Mas aqueles que a gente consegue, de fato, fazer, né, com que eles procurem e sigam indo, porque tem aquele período ali que a gente sabe que é adaptação, que é montar uma nova rotina, né? Eles agradecem, né? Quando eles voltam e encontram a gente, eles falam o quanto eles ficaram bem, o quanto iniciar a musculação mudou a vida deles, o quanto dá continuidade pós a lesão, depois fui pra academia, fiquei muito bem, não tive mais nada. Então, assim, isso é muito bom, né? Deixa a gente muito satisfeito. E realmente, assim, aquele paciente que ele teve alguma questão, alguma patologia, né? A patologia é uma doença, né? Ele teve alguma questão de saúde, ele fez o tratamento e ele não fez o fortalecimento muscular, a chance dele voltar depois, ou com uma recidiva, que é uma lesão no mesmo lugar, né? Ou em outro lugar, a porcentagem é muito maior, né? Então, assim, o ideal, o cenário ideal, né? É ir pro fortalecimento muscular, mas a gente sabe que não é todos. Então, assim, hoje, eu, né, ainda tenho bastante pacientes que ainda voltam com recidivas, com outras lesões, né? Mas o cenário seria perfeito se todos seguissem, né, no fortalecimento. Sim. E dessa parcela que seguem o fortalecimento, a maioria é um sucesso do cenário ideal. Com certeza, com certeza. Sucesso porque aquilo se apaixona pelo processo, vê o quão benéfico aquilo é pro corpo, né? E aí não desiste nunca mais, né? Fica 100% bem, entende que o corpo precisa daquilo ali, que não tem como parar, né? Não existe o parar. Então, é isso. É isso. Legal. E em uma frase, assim, mais ou menos, pra gente, né, finalizar, como aluna e como fisioterapeuta, né? Pegar um pano. Bota a tela preta. Eu não tava com calor. Deixa eu secar aqui pra não parecer molhado. Vamos lá, então. E em uma frase, Carol, né? Como fisioterapeuta e aluna da academia, assim, tua visão final, assim, desse nosso podcast, assim, o que a Top representa, assim, como fisioterapeuta e como aluna da academia para Carol? Antes de falar essa frase final, que eu tenho duas, na verdade, que eu gosto de usar muito. Antes tu comentou sobre as idas no hospital, né, nas consultas, e eu quero trazer uma informação aqui, que tu sabe que até pra ficar doente tu precisa de massa magra, né? Sim, verdade. A gente viu isso na própria pandemia, né? Sim, cada paciente hospitalizado, a gente tem uma perca de massa muscular de 3% por dia. O corpo consome como fonte energética. Então, até pra gente ficar hospitalizado, a gente precisa de força, a gente precisa de músculos. Então, até pra ir pro hospital, tu vai precisar antes ter bons resultados na academia. Sim, e também a gente não falou aqui, né, mas os pré-operatórios, né, a importância de estar com a massa muscular, né, em dia, Sim, né, muito importante. para que a gente consiga ter uma recuperação mais rápida e também não sofra tanto, né, trauma. Muito importante, muito. É o cenário ideal, né? Aquilo que a gente fala sempre, que é diferente do que é o cenário real, que é o cenário ideal, né? Sim. E a gente teve também a questão do próprio Covid, né? Um paciente, quando ele é entubado, a questão de estar mais saudável com atividades físicas tiveram maiores chances de sobrevivência, né, Carol? Sim. Com a massa muscular e tudo mais. Sim. E é muito, muito
gritante, assim, né, a diferença. Tem pacientes que realmente só não, né, sobrevivem realmente pela questão corpórea, pela densidade corporal, de fato. Mas vamos lá. Loucura, né? Loucura. De fato. Então, resumindo essa tua abordagem, que a gente precisa... Não tem opção, né? Não tem como dizer, acho que o meu médico vai me dar alta um mês de academia, já tá bom, né? A gente precisa fazer exercício de força, exercícios resistidos, musculação, pra vida toda. Pra vida toda. Quanto antes, Natal. Quanto antes começar, né? E se dar o processo aí até o final da vida aí, porque é um bem necessário, né, Carol? Com certeza. Mas vou falar as frases que eu gosto muito, né? Tá. Antes, nós vamos colocar embaixo ali o teu Instagram, né? O Instagram da Carol, né? O Gustavo vai botar ali pra nós. E a gente vai convidar também você a participar aqui do nosso podcast, curtindo, comentando, né? E compartilhando com outras pessoas essas informações que a gente está trazendo aqui, né? Através dessa fisioterapeuta aqui, Carol. Então, Ti, a primeira delas, que é clássica e clichê, mas eu gosto muito, que é o repouso não cura, né? Então, assim, se a gente acha que o resultado tá no repouso, não tá. O que a gente faz são algumas alterações na rotina do paciente quando o paciente ele tem uma rotina muito traumática, né? Ah, Carol, mas o que seria isso? Um paciente que tem muitas lesões na coluna, ele precisa ficar 12 horas instalando um forro. Poxa, não dá, né? Isso significa que ele vai ficar sedentário? Não. Ele vai ser liberado para fazer outras coisas, né? Então não é o repouso que cura. E o inverso disso, que é o que eu gosto muito, é que é o movimento que cura, né? É isso. São as duas frases que eu mais gosto, assim, e que eu mais trabalho com os pacientes, né? E o resto também, né? A gente usa muitas, né? Sim. Mas a questão, assim, do quanto a gente vai precisar isso para envelhecer, né? A forma com que se envelhece, né? Então, é autonomia, né? Realmente. Legal. Muito bom. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Por ter participado desse bate-papo aqui incrível, que é uma abordagem diferente, né? Uma abordagem técnica, profissional, né? De uma fisioterapeuta que está, né, dentro da nossa academia, né? Como aluna, né? Não como paciente, mas como aluna, mas que também conhece alguns pacientes que ali estão, né? E tem esse olhar clínico aí, esse olhar cuidadoso, né? Com o seu trabalho e também com a nossa academia. Carol, muito obrigado. Sigam a Carol lá no Instagram, ela tem conteúdos ótimos, né? Ela produz altos conteúdos muito bons, né? E te agradeço. Muito obrigado por ter participado, né, desse podcast. Eu que te agradeço, tio. Uma honra. De novo, tu sabe quanto eu te admiro, sou tua fã, sou fã da Top. E tamo junto. Obrigado.